O historiador e escritor Bruno Gaudêncio está com um novo livro, intitulado Da Academia ao Bar. A obra é resultado da sua dissertação em História, no qual retrata aspectos culturais de Campina Grande durante a primeira metade do século XX e características dos movimentos literários locais. Ao avaliarmos a questão intelectual em Campina Grande no período de 1913 a 1953, compreendemos as dificuldades de instituir um ambiente confortável, contínuo e vibrante, em que o interesse artístico e literário se sobressaísse ou acompanhasse em importância a esfera econômica. Eu sempre fui muito curioso em relação ao que se fazia em Campina Grande culturalmente no início do século XX, né? Principalmente no âmbito da literatura, né? Como os escritores atuavam, que espaços eles habitavam, como eles publicavam livros, porque eu sabia que existiam livros publicados. Então, a partir daí, eu fiz um levantamento em arquivos aqui em Campina Grande, em João Pessoa, também no Recife, e também através da internet, né? Que livros, né? Que autores, que intelectuais eram esses. O meu texto faz um recorte temporal de 1913 a 1953. E a minha primeira preocupação foi sobre os espaços de sociabilidade. Então eu descobri que haviam bares, que haviam associações, gabinetes de leitura, em que no início do século XX esses intelectuais se organizavam. Inaugurado em 1º de março de 1928, a Fruteira foi ao longo das décadas formulando um autêntico cenáculo na cidade de Campina Grande, onde intelectuais constituíram laços de amizade e nos quais vários debates foram compostos sobre literatura, política, filosofia, entre outros campos dos saberes. Porque geralmente quando se fala em história da cultura, em história da produção cultural em Campina Grande, se fala muito dos anos 50 para cá, que é o período da época da ditadura militar, da resistência, que você tinha movimentos no teatro, festivais como o Festival de Inverno, Festival de Cantadores, né? É como se Campinas só existisse culturalmente dos anos 60, 70 para cá. No meu livro, eu procuro mostrar que não, que antes disso já existia uma ambientação cultural. A grande questão, a grande tese do livro em si é essa angústia dos artistas, que essa angústia existe até hoje, que é incrível, que é a efemeridade desses processos. Como tudo em Campina Grande é efêmero. É como se Campina Grande tivesse uma vocação para o comércio, uma vocação para a indústria, uma vocação para a vida prática. E o lado artístico, cultural, espiritual não no sentido religioso, mas no sentido cultural mesmo, está em último plano, né? Há um desdém, e a gente percebe isso hoje, né? Qual é a atuação de uma Secretaria de Cultura do Estado? Qual é a atuação da Secretaria do Município? Né? Por que o nosso patrimônio histórico-cultural praticamente não existe? Né? Não existe política para essa área. Se existe, é precária. Como era precária naquele momento? Segundo Cristino Pimentel, em 1938, a Fruteira se tornaria conhecida como casa de especiarias e de vendas de bebidas, mas sempre comercializando frutas, como na sua origem. Contudo, de acordo com o cronista, foi apenas em 1943 que o estabelecimento comercial tornou-se verdadeiramente a casa preferida dos intelectuais de Campina Grande. Eu tive uma dificuldade e uma angústia enorme por não encontrar mulheres, né? Eu encontrei, claro, algumas mulheres, inclusive no livro eu tento enfatizar algumas, mas o grande grosso desses intelectuais, esses letrados, eram homens. Eram homens, então, que explica um pouco a dificuldade e o preconceito que as mulheres para ocupar certos espaços nesse período, né? O marco, indiscutivelmente, foi a criação do primeiro jornal local, a Gazeta do Sertão, dirigido por Irineu Joffre e Francisco Retumba, que funcionou entre os anos de 1988 e 1891. O livro você pode encontrar nas principais livrarias de Campina Grande. Então, o livro está sendo distribuído e agora em novembro nós vamos ter uma série de lançamentos, né? Vai ser ainda não há data oficial para o lançamento oficial da obra, mas no dia 15 de novembro nós vamos estar lançando na FLIC, a Feira Literária de Campina Grande.